Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram de hoje. Novamente falaremos com uma convidada que nos é muito especial aqui no programa. Ela é estudiosa da área de educação, ela é comunicadora, tem um canal no YouTube com assuntos espetaculares que vale muito a pena você que está em casa conferir. Ela é co-apresentadora do podcast De Boa com a Diferença. Falaremos também da área acadêmica, de uma pesquisa especialíssima, da qual ela fala também a respeito dos nossos acadêmicos que estão entrando na universidade, recém-saídos do ensino médio, e como conduzir esses estudantes no melhor caminho possível dentro da universidade. Mais um tempinho precioso com a nossa preciosa Mariângela Posa. Querida, obrigada pelo convite. Mari, segundo programa. Mari, tu é de casa, já é de casa. Coisa segundo boa, nosso coisa programa boa. Aqui especialíssimo. Coisa boa. Sempre é um prazer te receber, porque os assuntos eles não se esgotam. Né? Então, seja bem-vinda mais uma vez para a gente falar de dois assuntos que são tão importantes. Muito obrigada, Van. Estou aqui à disposição nesse bate-papo lindo. Vamos falar então, começando com um assunto que ele é bem importante e necessário atualmente aqui na nossa sociedade, que é a questão da inclusão, Mari. Fala um pouquinho a respeito da tua aderência ao tema inclusão, né? Tu és uma professora universitária, pós-doc, pesquisadora, né, que se aprofunda nos assuntos relacionados à educação. Como é que a inclusão, ela te atingiu lá no coração, a ponto de gerar um podcast, de trazer assuntos né, que são imprescindíveis para a sociedade à tona? Vã, tu sabe que a inclusão é uma filosofia de vida, né? Então, ou tu inclui, ou tu não inclui. Ou tu entende esse processo na tua vida, ou tu nunca vai ser uma pessoa inclusiva. Tu nunca vai te entender com as tuas diferenças e não vai permitir ter empatia com o outro. Então, ela foi entrando meio tímida, eu entendendo esse processo, mas logo, quando eu decidi a área da educação, eu consegui permear nessa busca de respeitar as diferenças e entender que o outro tem o seu valor, que eu também faço parte disso. Então, tanto dentro dos processos de orientadora educacional, da educação, quanto nas questões da psicopedagogia, também para entender os processos de aprendizagem, os transtornos, e no mestrado também entender um pouquinho sobre a questão da construção do número dos alunos com deficiência intelectual, e aí veio o doutorado também, que fala sobre a motivação docente dentro dos processos inclusivos, e o pós-doc, que fala desses processos inclusivos dentro da universidade. Então, eu fui abrindo esse leque de estudo para cada vez mais poder dar o suporte necessário para os professores também, aprendendo com eles sobre esse processo inclusivo. Maravilhoso. Mari, quando a gente fala de inclusão, né? Qual é a definição de inclusão que tu gostarias que todo educador e toda família tivesse como a correta, sem romantizar, sem medo, né? Qual seria essa definição adequada para o que é realmente inclusão? Inclusão é respeitar o próximo, é respeito, é a base de toda a relação, é respeito. A partir do momento que tu não consegue respeitar o outro, tu não inclui. A partir do momento que tu entende e consegue fazer com que o outro também possa se posicionar, não deixando o capacitismo tomar conta muitas vezes, porque o erro ele vai acontecer, Van. Nós vamos errar muitas vezes, mas a gente tem que retomar logo em seguida, entender, isso não foi legal que eu fiz, essa palavra, essa nomenclatura não está caindo bem, hoje em dia, em 2026, então eu tenho que rever tudo isso. Então, a palavra de ordem para mim, de inclusão, é respeito. Respeita, que tu já faz muito. Maravilhoso. Ah, perfeito. Gente, o assunto inclusão é um assunto que ele precisa estar em todas as pautas da nossa vida, não só escolar, mas social também. Né? Por isso que nós aqui do programa Mentes que Inspiram, a gente entende que essa é uma pauta urgente. Né? Como vocês que me acompanham por aqui sabem, eu sou mãe atípica, tenho 2 meninos autistas e a gente entende, depois que a gente está do outro lado da mesa, a importância real de você saber, de você conhecer, né, de você entender, né, o real
assunto inclusão, né? Como é que a gente pode fazer isso, né, Mari, da melhor maneira possível? E pegando esse gancho da tua fala, que foi bem bacana, fala um pouquinho para nós, assim, o que tu entendes que são as maiores dificuldades hoje dentro da escola que mais geram sofrimento a professores e alunos no que tange à inclusão? Eu creio que, para entender os processos inclusivos, porque a inclusão hoje, se eu puder te afirmar, ela não acontece do jeito que deveria acontecer. Então, acontece a integração, acontece ainda a segregação, acontece a exclusão. Então, nós estamos num caminhar para a inclusão. Nós estamos caminhando, é um processo que ainda vai levar tempo, eu acredito muito nesse processo, eu estudo sobre isso, mas a partir do momento que eu consigo fazer com que o outro entenda que o processo inclusivo, ele vem da educação especial e ele vai transitar nesse processo inclusivo para chegar à inclusão geral. A partir do momento que eu consigo ver que eu não preciso dizer que uma escola é inclusiva porque ela é uma escola, já começa um outro insight. Eu já começo a modificar. Opa, é uma escola para todos. Então, se é uma escola para todos, eu não preciso colocar em caixinhas essa nomenclatura, esse transtorno, é TEA, déficit de atenção. Eu começo a entender esse movimento educacional de uma maneira diferente. E a sociedade tem que se colocar. A partir do momento que você está vendo esse podcast, essa conversa, mentes que inspiram, e começa a dizer... Não, esse assunto é inclusão, não é para mim, não me toca, não me afeta. Aí que você tem que rever seus conceitos, porque está assim para você, é para você. Você não precisa ter alguém na sua casa, na sua família com deficiência, para você entender o que significa a inclusão, o que significam os processos inclusivos. Você não precisa. Perfeito, perfeito. O que muda, Mari, quando as pessoas param de perguntar qual é o laudo, porque isso é muito que a gente vê dentro da sociedade das escolas hoje em dia. Qual é o laudo que ele tem, né? Qual é a deficiência que essa pessoa tem? E começa a questionar qual é a real necessidade desta pessoa, qual é a real potencialidade deste aluno, né? Dentro do ambiente escolar, mais especificamente. O que muda quando a pessoa para de perguntar qual é o laudo? Não sei se ficou respondido a pergunta anterior, né? Entra nessa linha, assim, de entender que quando eu percebo o meu aluno, eu vou perceber o meu aluno com as suas potencialidades. E essa é a base. Então, assim, eu não vou rotular o aluno. Então, quando tu fala, aquele aluno laudado, a gente escuta muito. Mas por que acontece isso? Como chegou a esse ponto? Que deu o diagnóstico desse aluno? Porque tem que ter um CID? Isso é uma questão familiar. A escola tem que entender que ela precisa perceber o funcionamento do sujeito. Como é que esse sujeito funciona? Como acontece a questão do Rafael funcionar? A Mariazinha, como é que ela funciona? Então, a partir desse momento, eu consigo entender que aquele sujeito que tem alguma dificuldade é um sujeito com funcionalidades importantes que faz com que o professor entenda de uma outra forma, de um outro lugar. Eu vou sentir esse sujeito. Então, ele é mais sinestésico, ele não consegue ainda porque ele está no 3º ano, ele não está alfabetizado. Então, as atividades que eu vou percebendo, eu vou sentindo. E, a partir disso, eu não preciso ter um diagnóstico para perceber ele. Muitas vezes eu escuto de várias pessoas, de vários profissionais, mas isso facilita a nossa vida. Facilita a tua vida se tu sentir esse sujeito, não colocar rótulos nesse sujeito e deixar ele se apresentar para ti. A partir do momento que ele se apresenta, ele vai trazendo aquilo que ele ainda não aprendeu, as habilidades que estão em alta, que tu vai ter que desenvolver. Perfeito. E as outras vão vindo, vão fluindo. Só que o que acontece, Ivan? Nós temos um currículo e nós temos um ano letivo, que é fechado. Eu posso até flexibilizar alguma coisa. Então, assim, o 1º ano vai dar uma flexibilizada no 2º, o 2º vai dar uma flexibilizada no 3º. Mas eu tenho que parar de olhar para esse conteúdo. Eu tenho que olhar para a potencialidade para conseguir desenvolver cada vez mais aquilo que ele tem para me dar. Aquilo que a família também necessita escutar. Porque senão nós vamos massacrando tanto o estudante quanto a família. Então, isso é prejudicial.
Então, eu tenho que olhar para o funcionamento, não para o diagnóstico. Não se olha para o diagnóstico. Se olha como esse sujeito, como essa criança se desenvolve. Porque uma coisa importante, a gente falar sobre o desenvolvimento e falar sobre a aprendizagem. A aprendizagem é provocada. Piaget já falava sobre isso. Eu provoco a aprendizagem. Exatamente. Né? Então, assim, olhando para tudo isso, para esses estudos, esses gigantes que nos trazem toda uma historicidade, eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Primeira coisa, né? O professor tem que estudar, né? Sempre. Então começa Sempre. ficando, né, mais fácil quando tu estuda. Não, é verdade, assim, quando tu conhece, aquilo ele passa a não ser mais desconfortável. Você começa a ter ferramentas para poder lidar com aquela situação X, Y, J. Eu acredito que a inclusão ela seja isso também. A partir do momento que você, né, descobre, tira aquele véu ou do preconceito ou do desconhecimento, porque muito acontece, gente, não é nenhum preconceito, é você não reconhecer, você não entender daquilo que você está vendo. Sim. Né? Então, quando a gente conhece e sabe com o que está lidando, a gente consegue encontrar ferramentas para construir da melhor maneira possível a aproximação dentro da escola, por exemplo, daquele conteúdo, daquela disciplina, para aquele estudante. Sim. Né? Porque a gente está falando de deficiências, mas a gente fala de personalização do processo de aprendizagem e não é só com o deficiente. O que muda quando a gente transborda o assunto inclusão para uma conversa mais pública, que é o que é feito dentro do podcast? Né? O que melhora dentro das famílias, dentro das escolas, que vocês percebem, né? Fazendo essa publicidade, né? Trazendo essa informação para um maior número de pessoas? A grande diferença do podcast é que nós estamos falando, quem apresenta o podcast são professoras, né? Nós começamos por aí. Então, assim, são professoras, a Carla atuando 35 anos na escola, eu atuando 27 anos na escola, passando pela coordenação dos processos inclusivos, entendendo essa investigação importante. Então, nós estamos no chão da escola. Isso faz uma grande diferença. Então, nós não vamos trazer algo romantizado de coisas tão sérias e coisas que vão ter que ser faladas e são ditas para as famílias através de várias fontes. Então, a leveza lá atrás com a verdade, com a transparência. Então, a partir do momento que nós levamos essas pessoas, nós dialogamos, e eu digo que é uma aula, então eu sempre estou com o meu caderno, com as minhas anotações, então sempre estamos aprendendo. A partir do momento que eu aprendo como apresentadora, como uma pessoa que estou ali dialogando, tu imagina as pessoas que estão assistindo. Então, é isso, é trazer da melhor forma possível aquilo que muitas vezes é tratado como uma coisa muito pesada. E não é esse viés do programa. O programa, ele quer trazer isso e quer dizer também que isso se vive na escola, né? Porque muitas vezes se pensa, a inclusão, ela é linda e maravilhosa. Não, tem seus espinhos também. Então, nós temos que falar sobre isso. Então, ele deixa leve, com tons assim que a gente tem que se firmar, claro, no sentido de, tá, isso tem que ser falado, não podemos passar. Ele é um assunto que ele precisa ser falado com atenção, com cuidado, com profundidade, mas vocês trazem isso com tanta leveza, gente. Sim. É tão importante isso. Confere o podcast das meninas, De Boa com a Diferença. Teremos um programa aqui falando sobre ele com a Carla, gente. Segura aí que vocês não podem perder. Conferem nas nossas redes sociais, que a gente vai estar dando spoilers, sim, de quando é que ele vai ao ar, né? Então confiram, porque assim, é lindo, é maravilhoso essa conversa. Assim, ó, vocês precisam ouvir. Falar sobre inclusão de uma maneira leve, com profundidade, com duas profissionais maravilhosas, estudiosas da área, é imperdível. Mas voltando à conversa com a Mari, que o assunto não terminou por aqui, a gente também tem que falar sobre uma pesquisa, Mari, que tu fizeste junto com a professora Betina, pesquisa de pós-doc, falando sobre o sujeito que sai da educação básica e ele entra para o ensino superior. Né? Eu nunca tinha visto uma pesquisa que olhasse exatamente para este sujeito nessa transição e eu achei sensacional. Sim. Né? Qual é a maior dificuldade desse sujeito neste momento, assim, de saindo do ensino médio, que é diferente do nível superior? Que dificuldades que ele encontra nessa transição? É uma pesquisa muito bonita, assim, né? No sentido de verdade, de sintonia, no valor de cuidar
tanto da educação básica, desse sujeito que está saindo do ensino médio e colocar ele dentro de uma universidade, mas com o mesmo acolhimento que nós temos de um orientador, de um psicólogo escolar, de um gestor que está ali cuidando. Então, a intenção é que nós tenhamos profissionais que vão seguir com esses estudantes para a universidade. Necessariamente, ele não vai precisar de um monitor, de um auxiliar que vai dar conta, ou que vai estar ali na sala de aula do ensino superior. Mas tudo vem antes. A maneira com que ele vai fazer o vestibular, a forma como ele vai fazer a sua matrícula, como ele vai conhecer as dependências dessa universidade. Porque uma coisa é certa, Vanessa, o que nós temos que pensar é que esse aluno que está dentro da escola, ele não some. E muitos vão querer fazer a sua graduação, muitos. Então, nós não podemos ter na nossa mente o capacitismo de pensar, não, ele não vai chegar na universidade. Quem disse? Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós? É verdade. Então, os núcleos que toda universidade e faculdade deve ter é esse do estudante, sim, mas olhando para os processos inclusivos que esse sujeito precisa. E nós não estamos falando só do público da educação especial, que é a pessoa com deficiência, com TEA, altas habilidades de superdotação. Nós estamos falando e nós ampliamos para o sujeito que tem déficit de atenção, que tem a hiperatividade, que tem outras demandas, transtornos mentais, porque o 2026 ele mostra isso. Então, nós temos muitos alunos que têm crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, que não conseguem ficar na sala de aula. Então, a gente vai olhar para tudo isso, esse núcleo do estudante, ele compõe esse olhar inclusivo. E a universidade que não olhar para isso, ela vai pecar muito com o estudante e com as suas famílias. A gente percebe assim que muitos dos alunos, eles evadem da universidade, né? E eles evadem não é por falta da capacidade de seguir no seu curso, mas é por falta de conhecimento ou por falta de orientação do ambiente universidade, né? Da questão estrutural, da questão pedagógica, né? No estudo de vocês, o que vocês mais percebem que são as causas dessa evasão dentro da universidade, Mari? A falta de olhar para o estudante. Total. A partir do momento, sabe aquela regra de quando tu faz a tua chamada, tu olha para o nome e olha para o sujeito que está respondendo a chamada? Começa por aí. Então, a partir do momento que eu tenho esse acolhimento, eu consigo perceber na minha chamada que aquele sujeito não conseguiu responder a chamada da maneira com que tinha que responder, eu já começo a perceber algo. Agora, se eu olhar só para o conteúdo, eu deixo de lado essa humanização e essa relação de singularidade. A partir do momento que eu deixo de olhar para isso, para olhar para o sujeito e ver só a minha disciplina, eu já me distancio. Então, nós precisamos demais de formações que envolvam o professor universitário, que ele consiga ter a sensibilidade de perceber que ainda assim nós vamos estar né, preparando esse sujeito para o mercado de trabalho, mas como isso vai acontecer? Como? Então, a partir do momento, eu acredito muito nesse núcleo, nas coordenações dentro da universidade, das suas escolas, né, dentro da universidade, que eles possam olhar cada vez mais para esses processos inclusivos e para esse estudante que já repetiu 3 vezes a disciplina, que vai evadir logo em seguida e que eu vou deixar ele abandonar porque eu não fiz nada. E como é que a gente pode garantir que este núcleo ele atenda não só aos estudantes que pedem ajuda, mas que ele perceba os estudantes que estão ali sem saber para onde ir, sem saber, ou por vergonha, ou por desconhecimento, como identificar também esse aluno que não pede ajuda? Isso é uma fala muito comum, viu? Dos professores dizendo, não, mas esse aluno ele tem que chegar e dizer, tá, mas se ele não consegue falar, se ele tem uma timidez, se ele não consegue falar daquilo que mais toca nele, de dificuldade. Como nós vamos fazer isso? Então, eu sempre penso que nós temos uma coordenação desses professores. Cabe a coordenação, aí a gente
volta como se fosse na escola da gestão escolar. Então, se eu tenho uma coordenação, eu conheço os meus professores dentro da universidade, eu tenho um X de professores que trabalham na escola. Eu tenho que preparar para isso. Eu tenho que falar com eles e dizer que eles vão ter que olhar o funcionamento desse sujeito. Não é uma nota por nota, não é um 0 que eu vou dar. Como acontece isso? Muitas vezes a gente escuta, mas eles entraram na universidade, eles têm que estar preparados. Que preparação é essa? Como nós vamos sensibilizar para não evadir da maneira com que estava evadindo? Porque eles não modificam, Vanessa. Eles vão sair do ensino médio, eles não têm um estalo, um estalinho que vai dar e eles vão melhorar. Muito pelo contrário, né? Não, então assim, eu penso cada vez mais nessas formações voltadas para a conversa com o professor, direta, porque isso tem horas para isso dentro da universidade, a gente consegue. Perfeito. Então, não é, não dá tempo porque eu tenho muitas turmas. Nós sabemos, quando nós somos professores de educação básica e quando nós transitamos para o ensino superior, nós sabemos o nosso compromisso. Então, isso não pode se perder no vestibular. Não pode se perder. Então, eu continuo frisando que é a formação continuada. Maravilhoso, assim. E tu, Mari, que está bastante envolvida nesse estudo, né? Que se aprofundou, que entendeu as dores, né? Entendeu a dor do estudante, como é que a universidade poderia aportar isso. Se fosse para tu desenhares hoje uma transição suave e consistente deste estudante da educação básica para a universidade, em passos curtos, não precisa ser muitas coisas, mas assim, 3 passos importantes da transição da educação básica para o ensino superior desse estudante, para que ela seja leve e com consistência. Ótimo. Primeira coisa é entender como é feito esse vestibular. Como esse aluno chega a fazer uma prova e se tem algo que vai direcionar ele, que vai apontar que ele tem alguma dificuldade. Começa por aí. A partir disso, ele passou numa graduação, ele vai entrar para o ensino superior numa escola, e aí a continuidade disso. Então, muitas vezes a gente escuta, mas eu não sei como é que foi o vestibular. Então, tá faltando uma triagem com um olhar de segurança, não aquilo para selecionar, não é uma seleção, é um cuidado. Então, se eu entendo que eu tenho 10 alunos que têm deficiência intelectual, que têm a síndrome de Down, e vão entrar para alguns cursos, não são muitos. Sim. Não são 100 alunos, 200 alunos. A gente sabe que vai afunilar. Então, quando afunila, eu consigo trabalhar com muito mais qualidade. Então, por que está se perdendo isso? Então, eu acredito muito nesse núcleo que acompanhe desde a entrada desse sujeito. E, muitas vezes, a família acompanha, ela continua acompanhando, mesmo que seja na universidade. Então, o que eu vou fazer? Acolher essa família. Tem que ter um espaço que acolha essa família. Mas ele já está na universidade, mas ele sempre vai precisar da família. Alunos com deficiência, eles vão precisar da família. Então, nós temos que acolher essa família também dentro da universidade, não afastar essa família. Dando autonomia, que isso é uma palavra que eu não tinha falado ainda, mas é fundamental. Essa autonomia é importante para ele entender como funciona a universidade, mas, paralelo a isso, dando autonomia para esse sujeito que é adulto, mas fazendo ele entender que a família é importante. Então, não vou deixar ele à mercê, eu vou ensinar, eu vou colaborar. Dentro dessa perspectiva geral. São tantos assuntos, né, Vã? São muitos, que assim. a gente vai indo E eu acho fundamental para a gente fechar. Pessoal, a gente precisa fechar o nosso programa de novo. Passa muito rápido, né? Quando a conversa é profunda, é maravilhosa, é inspiradora, passa voando. Mas tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que a gente deixa para ti, Mari, para 3 públicos específicos, famílias, alunos, estudantes, né? Qual é a melhor maneira de você fazer com que a inclusão ela aconteça verdadeiramente em 2026, na prática, né? Quando a gente fala de acolher esse estudante, né, de transicionar esse estudante para dentro do ambiente escolar, assim, qual é para esses 3 públicos, o que tu darias de conselho
rápido e prático para que a inclusão aconteça de forma suave? Conhecer o aluno. Eu acredito muito na vivência que tu tem, na experiência. Lá a Rosa já diz, não adianta tu ter 25 anos de experiência e não valorizar aquela experiência na consciência. Quando eu valorizo aquilo que eu estou fazendo agora contigo, entendendo, colaborando, eu vou conseguir entender como aquele sujeito funciona. Outro ponto que aí tu trouxe, a família. Se eu não escutar a família, nesses 3 âmbitos também, de entender o que a família traz de super importante para conseguir entender esse sujeito, ela que sabe, ela vai melhorar muito o nosso desenvolvimento como profissional. Então, a partir do momento que eu conheço, eu consigo intervir. Agora, se eu não conhecer e não tocar, não me afetar, nenhum profissional vai conseguir atingir aquilo que realmente precisa atingir, que é essa sensibilidade, essa amorosidade, porque isso precisa existir. Se eu não tenho essa sensibilidade, Vanessa, eu não consigo nada. Que recado profundo, poderoso e importante, Mari, obrigada. Ai, querida, muito obrigada. Ai, que maravilhoso te ter aqui. Espero te receber mais vezes, sempre. A casa é tua, porta aberta. Obrigada. Tu és maravilhosa, tu és necessária no mundo educacional. Ai, obrigada. Muito obrigada. Para você que está vendo a gente aqui no Mentes que Inspiram, que tenham uma semana sensível, um olhar carinhoso, um olhar acolhedor, inclusivo em todos os momentos da tua vida. Que com certeza a vida vai ser muito mais leve e vai fazer muito mais sentido. Esse é o Mentes que Inspiram. Te espero no próximo sábado, que você tenha uma semana linda, abençoada. E eu não posso deixar de falar e agradecer às minhas parceiras maravilhosas aqui, a Coma Cristais, né, que faz o nosso cenário ser cada vez mais abençoado, com uma energia boa, positiva. E Nívia, um beijo. Lari Brook, olha, esse cabelo maravilhoso aqui, gente, não tem como não falar, né? Maravilhosa, obrigada por vocês existirem, porque vocês tornam minha vida e a vida de quem nos assiste muito mais importante e empoderada e, obviamente, né, com a beleza aqui à mostra. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.